Outro dia me perguntaram que idade a gente devia começar a pensar em melhorar a comunicação. E eu pensei e respondi: quanto antes melhor. Pois é, a gente não foi alertado da importância da comunicação na vida profissional. A gente não foi alertado nem por pais, nem por, né, professores. Ninguém nos falou que não adiantava só saber, né, se encher de conhecimentos pela vida fora, se a gente não soubesse vender as ideias, né? Não adianta saber se a gente não sabe vender a ideia. Então, quanto mais cedo a gente pensar nisso, melhor. E se a gente já está mais coroa, se a gente já chegou lá nos 35, já está lá, né, num cargo importante, se a gente já virou diretor, se a gente é profissional liberal e já está mais coroa, toda a hora, né? Toda hora é agora. Isso que eu ia falar, toda hora é já. Começar a pensar na comunicação é fundamental para esses tempos novos, esses tempos desconhecidos. A competência da comunicação é fundamental para qualquer profissional, para qualquer idade, para qualquer situação. Quando a gente não tem a competência, né, da comunicação, a gente está meio perdido. E o meu olhar de comunicação, e eu sou especialista, né, em comunicação de alta gestão, não é só falar bonito, não. Nossa, é tão mais do que isso, é tão mais importante, tão mais abrangente, é um universo tão grande da comunicação, que não só aqueles que falam bonito são bons de comunicação, não. Eu que estou no ambiente corporativo, que trabalho com políticos, mais de 100 mil pessoas eu já treinei, né? Também 40 anos de estrada, tinha que ser muita gente. Nem sempre os que falam bem, né, são bons de comunicação, porque a gente sabe que, né, que nesse pacote de comunicação, né, vamos chamar assim, essa mala de viagem de comunicação, tem a inteligência, tem a emoção, tem a empatia, tem a simpatia, tem o carisma. Nossa, tem tanta coisa que agrega, né, para que a gente consiga ter uma boa comunicação. São tantos pequenos detalhes, né, tantos pequenos detalhes para a gente realmente ser um bom comunicador. Mas a idade para começar, quanto mais cedo é melhor, porque senão a gente vai subindo na vida, né, na vida profissional, e a gente não se né, a gente não para, a gente não se depara em analisarmos. Pois é, então vamos fazer uma analogia aqui com um médico. A gente não vai no médico pela primeira vez aos 40 anos, a gente vai quando é bebê, que mames leva, a gente cresce um pouquinho, nasce o primeiro dente, a gente vai no dentista, o segundo dente, sei lá, se vai no dentista com o primeiro dente, não. Enlouqueci porque meus filhos estão grandes, nem lembro mais. Mas a gente leva no médico sempre, anualmente, para fazer uma vistoria de como é que tá, né, a saúde. Aí a gente entra no mundo, né, no mundo profissional, a gente tem que fazer check-up anualmente, né? Check-up para ver se está tudo funcionando direito. E a gente nunca faz um check-up da comunicação, que coisa louca. E é através da comunicação que a gente fala bom dia, que a gente fala, né, bom dia, que a gente fala boa tarde, que a gente fala boa noite, a comunicação é essa competência, que a gente entra numa reunião, que a gente entra numa palestra, que a gente entra num call, é a comunicação que nos faz dar, né, um telefonema, é a comunicação que nos faz escrever um e-mail, é a comunicação que a gente convive em casa, é a comunicação que a gente convive no trabalho, é pela comunicação, e ninguém faz um check-up de como anda a comunicação. Então tem gente que se acha todo, né, todo gostosão, todo bonitão, né, e é um líder. E quando o líder sai lá da sala, sai do meet, sai do call, as pessoas cochicham, né? Nossa, como ele é prepotente. Ou cochicham, nossa, como ele é lento. Ou cochicham, nossa, como ele é bravo. Ou cochicham, nossa, como ele é desmotivado. Pois é competência de comunicação. Então, a gente deveria realmente pensar nisso, em fazer check-ups de comunicação, não só check-ups odontológicos, né, check-ups ginecológicos, check-ups físicos, né, cardiológicos. A gente devia fazer, né, check-ups de como anda a nossa comunicação. Então, você que está aí, né, pensando nesse assunto comigo, de melhorar a comunicação, vamos pensar em fazer um check-up da comunicação. Como é que os outros né, veem você? É como se a gente fosse no médico e o médico falasse:
que você está sentindo? Onde está te doendo? Né? O que está te incomodando que você veio me procurar? E a gente fala, tô com dor aqui, tô com dor aqui, tô com dor aqui, tô com dor aqui, tô com dor aqui. E a gente começa a conversar com o médico para ele, né, nessa busca, né, saber o que está errado. A mesma coisa na comunicação. Então, eu estou bem profissionalmente, eu lidero um time, eu tenho sempre novos desafios, beleza. Então, o primeiro check-upão da comunicação é, você já perguntou para o seu time? Você já perguntou para o seu time do lar? Né? Lar, doce lar, como é que eles veem você? Eu acho que isso é a primeira pergunta do médico de comunicação. Você já perguntou como é que eles veem você, né? Uau! A gente não faz essa pergunta porque o tal do ego, né? O nosso ego, e todo mundo tem, a gente não quer macular o nosso ego, nossa vaidade, porque a gente se acha tão lindo, maravilhoso, gostoso. Então a gente nunca entra nessa seara, né? A gente não quer saber o que os outros pensam da gente. Ok, que lá na empresa tem os feedbacks anuais, né? Avaliação de desempenho, e eu tenho certeza que todo mundo na véspera, né, de receber a avaliação do desempenho do ano passado, fica um pouco insônia. Ai meu Deus, será que eu vou ser bem avaliado? Tenho certeza porque convivo com altos executivos, né, do mundo corporativo e nossa, tenho certeza. O político, ele já tem essa resposta, né, de avaliação de desempenho imediato pela foi eleito, não foi eleito. Ui, então ele já sabe, porque já vem assim no dia seguinte, né? Fui eleito, não fui reeleito. Então, a avaliação de desempenho né, de comunicação do político vem na hora. A mesma coisa com o profissional de mídia, né, lá do telejornal. Se o Ibope cai, a avaliação de desempenho já vem assim vermelho. Então, algumas profissões são avaliadas diariamente, diuturna e noturnamente. Agora, os outros têm só avaliação de desempenho lá do final do ano. Mas eu realmente acho que a gente deveria repensar na avaliação de comunicação. E fazer sozinho, não precisa ficar esperando o RH nos chamar, você não foi bem avaliado na comunicação. Então, eu acho porque isso nos faz crescer, por isso que eu não tenho certeza. Quando a gente, né, faz essa pergunta em casa e faz essa pergunta no trabalho, time, como é que vocês me veem como pessoa, como líder, né? Não só a competência profissional, mas a competência de comunicação interrelacional, né? Como é que vocês me veem? E aguentar onda, aguentar bucha para aguentar o que eles vão falar, né? Olha, chefe, você é legal, você é dinâmico, mas vira e mexe, você é muito grosseiro. Aí já tem lá um sinal, né? Um farol vermelho aceso. E não é só uma crítica, né? A avaliação de desempenho não é só uma crítica. Tem aqui uma sujeirinha, tem aqui um problema que precisa ser consertado. E a mesma coisa fazer em casa, chamar lá os filhos adolescentes, sentar os filhos adolescentes ou pequenos ele sempre vai falar que você é lindo, maravilhoso, gostoso, que você é o herói. Mas o filho adolescente, que já tem um olhar para o mundo, né, já está convivendo com o mundo, talvez o filho adolescente fale para você, pai, você é legal, mas você é muito antiquado, muito rígido, não sei, cada um no seu quadrado, cada um, né? Mas a gente tem que estar pronto para ouvir, de novo, não como uma crítica, mas como um impulso para mudar, um impulso para crescer, um impulso para repensar. Então, por que eu acho que a comunicação tem que começar quanto puder mais cedo? Porque ela é a pedra no sapato de todos, é só ler as pesquisas, que as pessoas têm mais medo de falar na reunião, de falar em público, de falar lá no auditório, do que de morrer. Morrer a gente vai, falar em público a gente pode aprender, falar em reunião a gente também pode aprender. É só ler as pesquisas mais recentes, como as pessoas estão inseguras, né? Inseguras consigo, inseguras com os trabalhos, inseguras com o futuro, né? E quanto mais insegura estiver uma pessoa, mais ela fica retraída. Então é só ler as pesquisas das principais revistas, né, de negócios, de comportamento humano, é só ler, porque tá aqui, tá aí.
Fiquei outro dia, li uma reportagem de uma médica dizendo que 80% dos jovens estão mais tímidos e mais inseguros. E esses mesmos jovens daqui a pouco vão estar no mercado de trabalho, remoto ou presencial, em que área for, são esses jovens que vão, né, compartilhar informações profissionais. E que competência de comunicação, né? Eles estão preparados. Então, quanto mais cedo você pensar em comunicação, mais fácil vai ser o próximo desenrolar da história. Claro, comunicação ela é muito importante. Que pena que minha mãe não me alertou, né, sobre isso. E eu falo sempre, não é só falar em público, é como é que eu me comunico comigo mesma. Né? Então, se a minha equipe falou que eu sou um pouco ríspida, então é sinal que eu sou ríspida também comigo, é sinal que eu sou ríspida também em casa, porque a comunicação é muito mágica, porque eu acho que é uma mágica, porque eu só dou ao outro aquilo que eu dou para mim. Isso é uma coisa que eu tenho pensado sempre, eu só dou ao outro aquilo que eu dou para mim. Olha como isso é bonito. Então, se eu sou ríspida com a equipe, é sinal que eu sou ríspida com a minha família, é sinal que eu sou ríspida comigo mesmo, é sinal que eu tô sempre... Então, a gente só dá para o outro aquilo que a gente dá pra gente. Então, a comunicação, ela é vital. Então, se você tem um filho adolescente, saiba, ele tá num momento difícil, ele não sabe se é homem, se é menino, ele não sabe, ele não se conhece, ele não conhece as inteligências, as emoções, as dores, ele não sabe como é que ele vai enfrentar a dor do primeiro namoro rompido. Então ele está todo inseguro e é esse menino, esse jovem, esse adolescente que já está na faculdade, que vai pedir o primeiro emprego, que vai estar lá dentro inseguro e tímido, segundo uma médica que eu li na semana passada. Então, quanto mais cedo a gente pensar nessa avaliação de comunicação, nesses feedback de comunicação, nesse check-up de comunicação, melhor vai ser o amanhã. Eu realmente acho que a comunicação não é só falar em público, não. A comunicação é viver melhor, é interagir melhor, é ter uma comunicação interpessoal melhor, é ter uma comunicação interfamiliar melhor, porque aí a bola gira. Tem um doce japonês, eu não me lembro o nome, eu fui para o Japão algumas vezes, porque eu sou budista, e tem um doce, não me lembro o nome, que é uma bolinha cheia de pontas. Nunca comi o doce, mas eu ouvi essa história. Uma bolinha cheia de pontas. Então, quando você joga o doce, o tal doce, por causa das pontas, ela não roda, ela enrosca. E isso é muito mágico, isso é a comunicação. Quando eu tenho pontas, a minha comunicação não rola, não vai, enrosca em algum cantinho. Isso é comunicação, isso é a minha comunicação com a minha equipe, isso é a comunicação com o meu board, isso é a comunicação com o staff, isso é a comunicação com o meu gerente de banco, isso é a comunicação com o meu contador, isso é a comunicação com o meu cliente ou com o meu parceiro de equipe. Se eu sou esse doce japonês que eu vou pesquisar, vou tentar lembrar como chama, uma bolinha cheia de pontas, ela não vai rodar, ela não vai rolar, ela não vai correr. Então, a comunicação é tão importante porque a gente não tem a noção de quanto ela atrapalha. Quando eu olho para trás, da minha vida, eu já não tô menina, eu sou coroa, só de comunicação, de especialista em comunicação, 40 anos, é um monte de tempo. Então, quando eu olho para trás, quantas situações, quanta energia gasta, quanto enrosco, o bolinho, que tem pontas e enrosca. Quanto enrosco, eu tive, porque ninguém me alertou que a comunicação interpessoal, que a comunicação profissional, que a comunicação era importante. Então, quantos enroscos eu tive, quanto choro eu tive, quanta coisa que não precisava, ok, já foi. Mas se eu pensar que aprender, melhorar, aprimorar a comunicação é agora, muda o meu amanhã. Eu acho que isso é super esperançoso, eu acho que isso é super interessante. A gente precisa, sim, vislumbrar o amanhã de uma maneira um pouco mais... um pouco mais leve. E pela comunicação a gente melhora, a gente dá leveza para o amanhã. Então é claro que quando a minha comunicação
eu e eu, né? Porque eu sempre digo, né, que são algumas, tem eu e você, né? Tudo é comunicação, né? Eu e o outro é você, o outro é minha família, o outro é meu filho, o outro é meu namorado. Então, quanto antes a gente pensar que essa comunicação tem que ser leve, tem que ser mais fácil, vai ficar o amanhã. Então, vamos pensar nisso? Que tal? Estou te convidando a pensar nisso, a hora de, né, de pensar em comunicação é agora, porque se você deixar para amanhã, talvez alguém lá do seu time, talvez alguém lá do staff, né, já esteja pensando nisso, e talvez, né, aquele cara que já está pensando nisso, corra mais, vá mais fácil, facilite mais a sua ascensão profissional. E você que espera semana que vem, mês que vem, ano que vem para pensar nisso, talvez você vá ficando para trás. A comunicação, a má comunicação vai nos deixando ficar para trás. Na vida pessoal, né, na vida amorosa, quando eu não tenho uma boa comunicação, minha vida fica pesada, 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 pesada. E aí eu acho a vida amarga, e aí eu acho os filhos que não me ligam amargos, eu fico solitária. Isso é comunicação. Quanto mais cedo a gente pensar que a comunicação facilita a vida, nossa, facilita e muito. Mais leve a gente fica, mais líder a gente fica, mais inspirador de pessoas a gente fica. Porque esse, né, é o papel, é a missão, é o propósito da comunicação, inspirar pessoas. E, né, se eu olho no espelho e se nem eu me inspiro, como é que eu vou inspirar os outros? Não, eu tenho que olhar no espelho e falar: uau, como você é uma árvore que cada dia, ou é uma flor como aquela que cada dia vai abrindo. Nossa, eu comprei uns lírios essa semana e tinham 4 lírios, não sei porque todas as hastes eram 4 lírios, porque eu fiquei lá olhando com a moça, contei, todos tinham 4, né? Então um já abriu, o outro está abrindo, o outro ainda está fechadinho, né? O aprimoramento da comunicação é isso, é desabrochar. A gente não pode levar com a barriga esse check-up, pelo menos a cada 2, 3 anos, né? Check-up de comunicação, porque talvez você esteja aí se achando todo poderoso lá no seu emprego, mas talvez alguém não esteja achando tanto. Então a gente precisa fazer essa análise, esse check-up, esse crescimento para desabrochar. Comunicação é maravilhoso, então não tem momento, quanto mais cedo melhor. E se, né, você já passou dos 30, dos 40, se você está lá num cargão, né, num cargão chique, a hora também é agora, porque sempre tem um amanhã, para todo mundo tem um amanhã, a gente não sabe o que vem um amanhã. Eu fiz um treinamento para um CEO de uma multinacional de América Latina. Nossa, um homem interessantíssimo, não vou contar o nome, né? Um homem interessantíssimo, bonito, cinquentão, bonitão, sabe? Todo charmosão, inteligente, a empresa estava indo maravilhosamente bem durante, né, a gestão dele, mas ele estava um pouquinho triste com a vida pessoal, porque só trabalhava e ia para casa, trabalhava e ia para casa, trabalhava para casa. E ele, né, a família, ele estava sem esposa, então, né, ele não tinha esposa, então só cuidar dos filhos, cuidar dos filhos, cuidar dos filhos. Então a vida estava naquele momento, né, naquele momento de vida, ele estava achando a vida um pouquinho sem graça. E achar a vida sem graça transpira uma energia de sem gracez. E aí ele fez o curso, né? Ele fez o treinamento, né? O treinamento específico de alta gestão, e ele desabrochou como o meu lírio. Uau! E foi um desabrochar tão bonito que toda a empresa, uma empresa multinacional, grande, refletiu este desabrochar para a empresa inteira. E após esse desabrochar do CEO, me chamaram para fazer o mesmo treinamento para toda a alta gestão. Foi maravilhoso. Então, a comunicação não é só falar bonito, não. Tá? Se você um dia pensou nisso, não é não. A gente tem que saber como é que a gente está emocionalmente, a gente tem que saber como é que a gente trata as pessoas, a gente tem que prestar atenção se a gente sorri só para o chefe, beija a mão do chefe e trata mal o porteiro, e trata mal a menina da recepção. Isso é comunicação. A gente tem que saber se lá no trabalho a gente
manda, então a gente, né, se acha todo bonitão e chega em casa, os filhos falam, os adolescentes falam, ih, seu coroa, você não sabe nada, você é muito chato, né? Então a gente tem que saber se a gente se comunica bem em todas as situações, com todas as pessoas, com respeito a todas as pessoas, com amorosidade, com inteligência, com estímulo, com inspiração. Então, comunicação é importante porque a gente se inspira na gente mesmo e a nossa luz, a nossa energia, o nosso ânimo, como um lírio, desabrocha. Era isso que eu queria, né, pensar hoje com você e eu quero que você realmente repense. O que adianta ir no médico uma vez por ano fazer o check-up se a gente não faz o check-up de como anda a comunicação? Espero que você tenha achado interessante, espero que você reflita sobre isso. Se quiser escrever algum comentário, eu estou aqui super animada para responder. E se você quiser compartilhar alguma coisa sobre o check-upão de comunicação, você me escreve também. Foi ótimo, é um assunto importante, porque quem tem filho pequeno já, né, tem que começar a prestar atenção na comunicação. Quem tem filho adolescente, mais atenção ainda na comunicação. E quem tem filho já em faculdade, pronto para o primeiro emprego, agora, a hora é agora, para ele não sofrer, né, os enroscos da comunicação como hoje, como eu sofri, como você talvez tenha sofrido. Era isso, era isso, era isso. Então proponho check-up anual de comunicação. Obrigada, obrigada, obrigada que você me ouviu.